Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez você já se questionou que se Deus é tão grande, tão poderoso, né, Criador do céu e da terra, por que que então maldade, coisas ruins acontecem no mundo? Por que que Deus, esse Deus que se diz ser tão poderoso, não acaba tudo numa fração de segundo por um estalar de dedos? Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal, ao canal de vocês, Occult World. Essa grande escola de magia, ocultismo, bruxaria, evolução espiritual e sabedoria e, claro, amor também. Hoje, galera, a gente vai conversar sobre um tema que vocês já devem ter visto aí, né, no início, que é um tema meio que polêmico, né, um tema meio que complicado, né, de se falar, né, um tema que, na minha opinião, eu acho que as pessoas, no caso eu, né, a gente tem que saber escolher e cuidar as palavras corretas das quais a gente vai falar, né? Porque nem todo mundo que ver esse vídeo ou, enfim, que ver esse vídeo vai aceitar ou vai concordar, correto? Como outros vídeos meus que eu já dei a minha opinião sincera, mas esse vídeo não é de opinião sincera. É um vídeo onde a gente vai conversar e comentar sobre esse tema, que seria: se Deus é bom, por que então existe maldade, coisas ruins, morte, agressividade? Por que que existe tudo isso de ruim no mundo? E por que que Deus não permite, não acaba com isso de uma vez por todas, não é? Mas antes de eu dar continuidade a esse vídeo, eu quero pedir a ajuda de vocês, meus inscritos e minhas inscritas. Se vocês gostam do meu canal, se vocês gostam dos conteúdos e querem ver bem mais ainda, eu quero que vocês se inscrevam no canal. Quem não é inscrito, se inscreva, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, ative o sino das notificações, deixe o like, pois fazendo essas 4 coisas, eu tenho certeza absoluta que o YouTube vai entender que vocês gostam, que vocês vão gostar do meu conteúdo, que vocês estão gostando, e toda vez que eu publicar algo novo, ele vai recomendar algo novo para vocês também. Perfeito? Então, galera, vamos lá. Se Deus é bom, por que que Deus permite muita maldade ainda no mundo? Para responder essa pergunta, ou tentar responder essa pergunta, a gente tem que ter primeiramente um horizonte, né? Vamos começar por um horizonte, pelo um ponto X inicial, um ponto de partida. Já salientando que eu não sou dono da razão, não sou um sabedor das coisas, né? Eu apenas estou conversando apenas o que eu acho, né?
vamos lá. Dito isso, vamos começar. Vamos começar lá do início, galera. Lá do início do início. Vamos tentar entender, primeiramente, como se originou o mal no mundo. Como é que o mal ele tomou conta do mundo de uma tal maneira que ele não se desgrudou mais. Ele não se foi embora mais. Ele ainda continua ainda impregnado no mundo e nas pessoas como se fosse um carrapato, né? A gente sabe e conhece nas histórias bíblicas, né, que quando Deus criou o mundo, após a criação do mundo, ele criou Adão e Eva, correto? Correto. Mas antes de Eva, muitas pessoas que escondem e que não querem comentar ou até mesmo admitir para que não cause uma perturbação na mente das pessoas, né, e que faça com que elas comecem a questionar e a pensar diferente. Antes de Eva existiu Lilith, que seria quem? A primeira mulher de Adão, correto? Tem um trecho na Bíblia que fala assim, que Adão se refere assim e fala assim: agora sim, esta é do meu osso, carne da minha carne. Algo do tipo. Quando ele fala esse trecho, o que a gente pode entender com isso? Que agora sim, essa é do mesmo jeito que eu. Então a gente entende que se antes dessa, que ele está alegando ser igual a ele agora, existiu uma outra, correto? Para muitas pessoas pode ser duas interpretações. A primeira interpretação é essa que eu estou falando agora com vocês, né? Quando ele diz que agora sim, essa é carne da minha carne, osso do meu osso, né? Agora sim, ele está confirmando, afirmando que essa agora é a legítima, é igual a ele. Então quer dizer que existiu uma outra antes dessa. Ou pode ter a segunda interpretação, que não existe, nessa segunda interpretação, não existe uma primeira mulher e a Eva sempre foi a primeira, né? E ele está dizendo que, tipo, agora sim, essa é, entendeu? Da minha carne, do meu osso, né? Tipo uma afirmação, mas uma afirmação que nunca deu a entender que existisse alguém antes de Eva. Mas é claro que a gente também tem certeza absoluta, galera, que a Bíblia de hoje não é a mesma Bíblia, não é os mesmos testamentos, as mesmas escrituras de muitos anos atrás, de séculos atrás. A gente sabe que foi muita coisa alterada, muita coisa adulterada, muita coisa modificada, muita coisa apagada e escondida para justamente não causar uma perturbação mental na cabeça das pessoas de hoje em dia, para que assim elas não comecem a ter uma segunda opinião, a questionar, entendeu? Vamos botar a igreja hoje em dia, galera, como se a maioria das igrejas, como se fosse, digamos assim, um grande dono de cavalo. E nós, as pessoas que eles chamam de ovelhas, somos os grandes cavalos. E essas igrejas que são o grande dono desses cavalos, eles nos mantêm em rédeas, correto? E essas rédeas impedem que nós desviemos o nosso caminho ou desviemos o nosso pensamento para outro lugar.
evitando que a gente comece a questionar de coisas além daquilo que o dono do cavalo, ou seja, a igreja, ela nos impõe, perfeito? Ela nos ensina, correto? Então vamos continuar, vamos voltar para lá, não vamos perder o fio da meada. Então a gente entende que antes de Eva tinha Lilith. Então Lilith foi a primeira mulher do Adão. E nesse meio tempo, muita coisa aconteceu com eles dois, né? Sendo que a gente conhece a história, né, ou parte da história, que a Lilith era uma mulher muito linda, muito bela, né, muito sensual, ou pelo menos é isso que eles alegam em várias escrituras, e que ela era uma mulher que não gostava, né, de ser mandada por homem. Ela era que nem o homem, ela tinha vontade própria, ela era uma mulher autoritária, ela era uma mulher firme, ela era uma mulher, digamos assim, que tinha suas próprias convicções. Era isso ou não, ou não, ou não. Ou você concorda comigo ou nada feito. Ou vamos fazer assim ou nada feito. Você gosta de mim, então você vai ter que concordar com o que eu digo. Ou nada feito. Ela era uma mulher forte, Lilith. Então por isso que quando Adão e Lilith se deitam, Lilith não queria estar por baixo de Adão. Pelo contrário, ela até poderia aceitar estar por baixo de Adão. Mas também Lilith queria fazer o oposto. Ela queria estar por cima de Adão, como Adão estava por cima de Lilith. Na cabeça da Lilith é aquela questão, galera, como eu falei, a Lilith era uma mulher empoderada, uma mulher forte. E ela tinha aquele pensamento: se tu, Adão, tem essa autoridade para estar por cima de mim, por que eu também não posso estar por cima de você? Qual é a diferença? O prazer não vai ser o mesmo? O prazer gostoso não vai ser o mesmo? Ou até talvez melhor? Qual é a diferença que vai fazer? O que vai mudar? Isso ela pensando. Então, por causa disso, a gente já entende que já começa a nascer os primeiros atritos, as primeiras discórdias, os primeiros conflitos, né? Então o mal já começa meio que a brotar a sementinha ali, mas ainda não era o mal que a gente conhece hoje em dia, correto? Então Deus, vendo isso, expulsa Lilith do paraíso pela ordem de seus anjos, e ela conhece Samael, que seria para muitas pessoas o próprio Lúcifer, que bem antes de Adão e Eva, galera, já havia tido a batalha no céu, onde Lúcifer perdeu e levou consigo 1/3 dos anjos por causa de sua briga, porque ele queria ser que nem Deus. Então já aconteceu antes de Lilith uma outra situação, outra discórdia, um outro conflito de ideias já começou a acontecer também, que foi o primeiro conflito. Então Lúcifer foi banido, aí veio Lilith foi banida também, porque ambos eram fortes, eram empoderados, tinham seu próprio pensamento, né? E queriam que as coisas fossem do jeito de cada um. Então Lilith, conhecendo Samael, ou como muitos chamam Lúcifer, um se conheceu e aí viram o brilho que existia um no outro. E com base nisso acabaram se apaixonando e se juntando. Foi quando nesse meio tempo veio Eva. E aí entra aquela questão da frase: agora sim, essa é do mesma carne que minha e do mesmo osso que o meu. E a Eva, galera, é aquele tipo de mulher, diferente de Lilith, que não era tão empoderada. Ela era aquela mulher forte, mas porém ela era aquela mulher que hoje em dia na sociedade a gente pode dizer que é a submissa, a mulher submissa ao homem. Não totalmente, mas comparado com Lilith,
ela era aquela mulher submissa ao homem, correto? Que aceitava o que o homem mandava, aceitava o que o homem falava e dizia. Tanto prova que Eva não ficava por cima de Adão, ou pelo menos é isso que nunca queriam que apesar, quer dizer, tanto prova que isso não é uma coisa que eles não queriam que a gente descobrisse, né? A gente sabe que Eva era aquela mulher certinha, que obedecia seu marido e tudo mais, e que acatava tudo que ele mandava. Não quer dizer que também não tinham brigas, correto? Mas, comparado com Lilith, Lilith queria estar por cima, Eva nunca esteve por cima. Então, não que a gente descobrisse, porque eles não querem que a gente descubra muita coisa da igreja. Beleza. E aí, no decorrer da caminhada, eles tiveram seus filhos, a Caim e Abel, onde depois gerou outra discórdia, onde Caim matou seu irmão Abel, né? Onde aconteceu o primeiro assassinato, e aí eu pergunto para vocês, por que Caim matou o seu irmão? O que levou ele a matar o seu irmão? A gente também tem um outro ocorrido antes de Caim e Abel, mas eu só vou terminar o Caim e Abel para depois eu voltar depois eu voltar nele. Por que Caim matou o seu irmão Abel? Porque ele tinha inveja, correto? Provavelmente a mesma inveja que Lúcifer tinha de Deus, porque Lúcifer queria ser Deus. Lúcifer queria estar no lugar de Deus, queria se assentar no trono de Deus. Lúcifer queria ser Deus. Então Caim, ele tinha inveja do seu irmão, porque o seu irmão, ele tinha as melhores colheitas, ele era um filho bondoso, amoroso, coisa que o Caim não conseguia ser, né? Porque dentro dele já estava nascendo algo que era mais forte do que ele. Algo que estava começando a controlar ele, possivelmente. Beleza. Aí agora a gente volta para Adão e Eva de novo, que são seus pais. Lá no paraíso, galera, quando Adão e Eva estavam juntos e tudo mais, Deus ordenou a eles o quê? Que pudessem comer de tudo naquele paraíso, menos da árvore da vida, que seria a árvore principal, uma árvore onde tinha um fruto, que é aquele fruto que muitos dizem que é a maçã, né? Mas a gente não sabe exatamente qual era o fruto verdadeiro. Outros até falam que talvez possa ser o romã, né? Mas enfim, aquele fruto era proibido, aquela árvore era proibida. Então eles não poderiam chegar perto daquela árvore ou comer, porque senão eles estariam comendo e estariam trazendo o pecado para eles. E aí entra a questão que eu quero chegar do tema desse vídeo. Se Deus é muito bom e tão poderoso, por que ele permite maldade no mundo? E eu quero que vocês entendam a minha linha de raciocínio e o meu pensamento e aonde eu quero chegar. Então, com base nisso, Eva e Adão, beleza, à primeira vista obedeceram Deus, né? Só que com a chegada de uma serpente, que muitos alegam ser Samael disfarçado ou a própria Lilith, né? Eles induziram a Eva a comer o fruto, e assim a Eva induziu Adão a comer também, e assim ambos comeram do fruto proibido, e assim eles foram expulsos do seu paraíso, da terra que Deus preparou para eles com muito amor e carinho e deu para eles, correto? E aí teve a história do Caim e Abel, que eu falei com vocês, né, e tudo mais. Beleza. Aonde eu quero chegar com isso, galera? A árvore da vida, ela era uma árvore de sabedoria, correto?
Era uma árvore que tinha o seu fruto, onde daquele que comesse o fruto iria ter a sabedoria. Ou seja, os seus olhos iriam se abrir para muitas coisas das quais ele estava fechado, e ele ia ter um entendimento melhor sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas e tudo mais. Porém, a gente sabe que quando a gente tem muita sabedoria, a gente acaba muitas das vezes a gente acaba caindo muito feio no chão. E com isso a gente acaba trazendo problemas para nós, discórdias para nós e tudo mais, invejas, maldades, mortes e tudo mais. Então Deus sabia que aquele fruto que era contido naquela árvore tinha o conhecimento, mas ao mesmo tempo tinha a perdição. E era justamente isso que Samael ou Lúcifer e Lilith queriam fazer com Adão e Eva. Eles queriam que eles fossem iguais a ele. Nesse caso, pensando assim, né? Eles queriam que eles comessem o fruto proibido para mostrar a Deus que Adão e Eva não eram totalmente aqueles santinhos que Deus achasse que fosse. Mas é claro que a gente sabe que Deus, o Criador do céu e da terra, já sabia que iria acontecer. Mas Deus só estava botando à prova tanto Adão e quanto Eva, para ver qual dos dois seriam os filhos obedientes a ele e se iriam realmente cair na tentação. Ou seja, parando para pegar desse ponto, galera, a gente já começa a entender que Deus, em nenhum momento da história, Deus sabia de tudo que iria acontecer, desde a rebelião dos seus anjos até os dias de hoje, correto? Deus sabe de tudo. Tudo que vai acontecer a cada segundo ele sabe. Uma folha caindo de uma árvore, ela cai ela não vai cair sem a permissão de Deus. Então, tudo nesse mundo que acontece, a cada fração de segundo, Deus sabe o que está acontecendo e é com a permissão dele. Então, Deus já sabia que ia acontecer tudo isso. Ele só estava apenas observando e provando e botando a prova, botando o teste, aplicando a sua prova, para ver quem iria se dar bem e quem não iria se dar bem. Nesse caso, Adão e Eva se deram muito mal, mas em contrapartida, eles se redimiram depois, e aí foi isso que conseguiu fazer com que eles se salvassem. A mesma coisa, digamos assim, de Abel. Abel, ele foi morto pelo seu irmão, porém ele subiu aos céus, porque ele era um rapaz puro, ele era um rapaz honesto, ele não tinha maldade no seu coração, ele não se deixava corromper que nem o seu irmão Caim, que algo nele já estava nascendo de pura maldade e que em nenhum momento foi plantado pelo seu pai, Deus, ou pelo seu pai, Adão, que Adão sempre foi um cara trabalhador e sempre tentou ensinar os mandamentos de Deus, sempre tentou ensinar a palavra de Deus, sempre tentou ensinar para os seus filhos sobre Deus. Abel era mais sujeito, Caim nem tanto, entendeu? Então percebam que a maldade, a inveja, tudo isso, todo esse sentimento, esses brotinhos começavam a nascer por indução, né? Por indução. Eles eram introduzidos, eles eram colocados na cabeça das pessoas, né? Nesse caso, Samael e Lilith colocavam na cabeça de Adão e na cabeça de Eva, e aí os dois pecaram. E aí, com base nisso, Caim também pecou, porque já tinha aquele gênio dele, né? Ele sentia inveja porque ele queria ser que nem o irmão dele, ele queria ser ouvido por Deus, tanto prova que ele foi ouvido por Deus quando ele matou o irmão dele, que Deus o questionou: aonde está seu irmão?
e aí com base nisso ele foi castigado e marcado por uma marca, que até hoje muitas pessoas não sabem qual é essa marca, um sinal, muitos falam que é uma mancha negra, né? E quem o matasse, quem o tocasse seria castigado também, ou algo do tipo, ou quem visse ele passar por ele, né, saberia que aquele era Caim. E aí o que acontece? Depois de Caim, começou a vir as pessoas, começou a se originar várias pessoas, tiveram suas famílias e tudo mais até os tempos de hoje. E aí muita coisa aconteceu, muitos povos começaram a se criar. Tanto prova que no decorrer da história, né, depois de Caim e Abel, depois dos acontecimentos de Caim e Abel, vieram outras figuras icônicas, vieram outras figuras muito importantes da Bíblia, como por exemplo, Jacó, Moisés, Isaac, Isaías, quem mais? Rei Davi, Rei Salomão, né? Rei Saul. Então, durante toda essa história, toda essa linha do tempo, o que a gente começa a perceber? Que muitas pessoas, todas as pessoas eram corrompidas por muita maldade, por muitas coisas negativas. Maldade, sedução, sexo, vícios, ignorância, inveja e por aí vai. Então, Noé, por exemplo, vamos agora no Noé. O que aconteceu na história de Noé? Deus não castigou o mundo. O Noé era bem próximo ali da história de Caim, né? Pois é, aí vem Matusalém e tudo mais. Então o que acontece? Deus castigou o mundo, destruindo o mundo, porque Deus viu que era muita maldade que estava impregnada no ser humano. Por que tinha muita maldade impregnada no ser humano? Por causa da descendência de Caim. Porque Caim, ele já tinha uma maldade nascendo dentro dele, uma inveja, um ódio, que ele queria ser poderoso, ele queria ser isso, ele queria ser aquilo. Então, com base nisso, ele começou a impregnar toda a sua geração com essa mesma sementinha. E essa sementinha foi se espalhando muito rápido, que nem uma infecção zumbi. Ela vai pegando um, vai pegando o outro, vai pegando o outro, e assim quando vê, todos já estão infectados. E aí, com base nisso, Deus viu que no meio dessa impregnação de maldade, Noé e sua família eram bons e justos. Eram pessoas fiéis e leais a ele, que não tinha maldade, que não se deixavam ser impregnados por essa maldade, por essa nojeira. Então Deus os poupou, fazendo com que ele construísse uma arca e assim ele se livrasse da inundação que Deus iria mandar. Deus mandou a inundação, Deus limpou a terra, matando todas as pessoas e só sobrando Noé e sua família, para que assim ele pudesse gerar uma nova vida, novas pessoas, um novo mundo, recomeçar tudo novamente. Só que, infelizmente, tudo esse ciclo, aquele ciclo de maldade, acabou mais uma vez voltando. A gente sabe também que teve muitas intercessões também, muitas visitas de anjos, né, que se rebelaram, que vieram à Terra, que ensinaram coisas aos humanos, e aí fez com que as pessoas, o ser humano, acabassem ficando pior do que elas já eram. Ensinaram ciências proibidas, ensinaram a como construir armas, como construir isso, como construir aquilo, entendeu? Então, no meio dessa gama toda, a gente entende que nada disso veio de Deus. Pelo contrário, Deus só estava lá em cima em seu trono, olhando todas as pessoas e tudo que elas estavam fazendo.
e ele via exatamente quem era fiel a ele e quem não era. Agora, para acelerar um pouco o nosso vídeo, né, a nossa aula, para a gente chegar no ponto que eu quero chegar, o que a gente tira como prova disso? Todas as pessoas, desde o início dos tempos até hoje, elas são deixadas levar, elas são levadas por coisas fúteis, né? Elas são deixadas ser levadas por bens materiais, valores materiais, elas são levadas pela inveja, pela raiva, pelo ódio, elas são levadas elas se deixam ser levadas por sedução, vícios e tudo mais, coisas que vão infectando mais o ser humano e que vão afastando de Deus a cada passo que eles vão cometendo, a cada passo que eles vão dando, a cada atitude errada, eles vão se afastando mais de Deus. E isso a gente vê bem claramente desde o início dos tempos até os dias de hoje atuais. As pessoas estão mais preocupadas hoje em dia com elas mesmas do que criarem uma aliança com Deus e conversarem com Ele, tirarem um minutinho de seu tempo para conversar com Deus, nem que seja para agradecer a Ele pelo dia que eles receberam. Então percebam que se Deus é tão poderoso, por que existe maldade? A resposta está aí. Deus não permitiu a maldade no ser humano. Deus não criou a maldade no ser humano. Pelo contrário, foi pela desobediência e por essa injeção de pessoas ruins que vão infectando as outras que se originou a maldade. Que a maldade conseguiu pegar uma via de mão dupla e foi seguindo. E foi começando a infectar todas as pessoas. Percebam isso. Deus bota a prova. Deus deu livre-arbítrio para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Tanto prova que quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele mesmo se sacrificou por todos nós, por causa de todos os nossos pecados. Porque caso vocês não saibam, Deus iria destruir mais uma vez o mundo. Só que Jesus não permitiu. Pelo contrário, o que Jesus fez? Jesus, ele decidiu se entregar e se sacrificar por todos nós, pelo mundo inteiro, pegando aquele fardo pesado, mais pesado do que ele poderia aguentar, e carregou sobre ele. E ele falou na hora de sua morte: Pai, perdoe eles, pois eles não sabem o que fazem. Então daí é uma prova bem viva, bem exata daquilo que eu estou falando, galera. Deus tem todo o poder, se Ele quiser, sim, para poder estalar os dedos e terminar com toda a maldade no mundo, numa fração de segundos. Só que sabe por que Ele não termina? Por causa justamente do livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para todos nós escolhermos o caminho que a gente quer seguir, quais as atitudes que a gente quer tomar. E são essas atitudes e são esses caminhos que fazem a diferença de mim para você, de você e para as outras pessoas. É esse caminho e são essas atitudes, são esse livre-arbítrio que Deus colocou em cada um de nós, que Ele quer ver lá de cima para ver quem de nós somos realmente fiéis a Ele, seguir os mandamentos dEle. Porque a única coisa que Ele pede é só que a gente siga seus mandamentos, siga e entregue o seu coração para Ele, porque de resto nada importa. Porque tu entregando o teu coração para Ele,
já é mais do que suficiente, é a única coisa que ele pede, pois você vai estar salvo, você vai estar livre da condenação eterna. É isso que Deus ensina para nós, né? Então Deus não provoca a maldade, não aplica a maldade. Pelo contrário, a maldade vem do ser humano, por ser egoísta, por ser maldoso e por ser invejoso e por querer ter tudo para ele. É por isso que o mundo está do jeito que está, à beira do abismo. E aí eu te pergunto, quantas pessoas vocês acham que estão bem mais próximas dos portões do inferno do que dos portões do céu? A grande maioria das pessoas, infelizmente, porque elas não sabem o que elas fazem. Pelo contrário, todo dia elas pecam e mais, cometem atrocidades, cometem coisas monstruosas. E isso Deus não aceita, isso não vem de Deus. Então, por que Deus permite a maldade? Porque Ele quer ver até onde o ser humano consegue se redimir ou até onde o ser humano consegue ir com suas maldades. Se bem que Deus sabe exatamente sim, mas Deus botando à prova, Ele já sabe exatamente quem consegue ir pelo seu caminho e quem não consegue. Tá bom, pessoal? Esse vídeo tá bem grande, mas eu espero que com essa explicação que eu dei, talvez até com um pouco de detalhes, possa ter esclarecido um pouco mais a mente de vocês e sanar as dúvidas de vocês. Mas quem ainda tiver dúvida, deixa aqui no campo de comentários, que assim que eu puder, eu vou responder. Perfeito, pessoal? Um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus abençoe a vida de cada um e de suas famílias. Valeu, pessoal!